Olá, meu nome é Cláudio, sou da Dominus Tecnologia e irei apresentar hoje a vocês o nosso produto Dominus Gestão. O Dominus Gestão é um sistema desenvolvido para a gestão de empresas, atende hoje a área de atacados e distribuidoras. Nós temos também clientes de supermercado, comércio em geral. É um sistema completo no que diz respeito à parte de controle de estoque, financeiro, compras, área fiscal, integração com os sistemas contábeis. E a ideia nossa hoje aqui é apresentar nossa filosofia de trabalho. Esta aqui é a área principal do sistema, onde nós temos o menu principal com todas as opções que o sistema apresenta. A metodologia de desenvolvimento do Dominus permite que ele seja de fácil entendimento e operação. E nós vamos abordar alguns aspectos aqui. Primeiramente, vou entrar na nossa tela de cadastros, faturamento, clientes. Na parte de cima aqui do cadastro de clientes, nós temos na nossa barra de ferramentas, ou nossos botões de operação. Então, eu tenho aqui os botões de inclusão, alteração, os botões de navegação ou exclusão, quando é permitido isso no registro, atualização, log dos usuários, onde você pode rastrear as ações dos usuários, sabendo quem incluiu, quem alterou, quem excluiu, qual era o valor que tinha antes, o valor que ficou depois, valores padrão, um help sobre as principais teclas de operação e os botões, e o botão sair. A ideia dentro do Dominus, expandindo um pouco essa tela aqui, é que a partir de um ponto do sistema vocês tenham condições de acessar outros pontos. Então, por exemplo, eu tenho aqui no meu cadastro de clientes as informações comuns a qualquer cadastro de cliente. Nome, razão social, nome de fantasia, endereço, número, complemento. O sistema possui a busca de CEP, ou seja, se vocês digitarem o CEP, automaticamente ele buscará no web service do correio as informações relacionadas àquele CEP, trazendo o endereço. E-mail, né? Família, quando é o caso de você do cliente pertencer a uma família ou a um grupo, por exemplo, atendo as lojas do G Barbosa, né? O grupo G Barbosa poderia então ter uma ideia de compras relacionadas a esse grupo ou de todas as vendas relacionadas a esse grupo. Na aba financeiro vendas eu tenho as informações relacionadas à parte financeira do cliente, onde eu posso estabelecer, por exemplo, um perfil de venda para esse cliente. Então eu tenho aqui encargo contratual, percentual de comissão quando a venda é realizada a esse cliente, tipo de envio da cobrança, tabela de preço, ou seja, eu posso criar uma tabela de preços personalizada para esse cliente. Se ele está associado a algum convênio, estabelecer um limite de crédito, visualizar o crédito disponível, condição de pagamento, portador de cobrança, vendedor, atividade. Ou seja, quando você for fazer uma venda a esse cliente, no caso de um telemarketing ou de um atacado, basta você chamar o cliente na tela de vendas e o sistema irá então trazer o perfil de venda associado. Não há necessidade de ficar procurando quais são as condições de vendas para este cliente. Abaixo eu tenho também as faturas que porventura eu tenha no contas a receber com esse cliente. Ou seja, aqui eu poderia já estar visualizando se existe alguma coisa a ser paga. Não está apresentando nada para esse cliente aqui. Deixa eu navegar aqui para ver se ele apresenta alguma coisa. Por exemplo, esse outro cliente já tem títulos em aberto no nosso contas a receber. Se eu der 2 cliques em qualquer um desses títulos aqui, ele abre então a tela do contas a receber, permitindo que eu visualize o título e faça alguma operação. Por exemplo, eu posso fazer a baixa total ou parcial do título. Eu posso a partir daqui já gerar um boleto para esse cliente e esse boleto poderá ser enviado automaticamente pelo e-mail deste cliente. Então, notem que a partir de um ponto do sistema você consegue acessar vários outros pontos importantes sem a necessidade de ficar saindo de uma tela para outra ou até mesmo saindo da aplicação, como em alguns sistemas que você tem um módulo de contas a receber, outro módulo de contas a pagar, um módulo de compras, enfim. A ideia nossa é que o usuário tenha facilidade. Logicamente, tudo isso é definido pelo nível de permissionamento do usuário.
Poderia também estar associando esse cliente a um plano de serviço, por exemplo, para as empresas que possuem contratos de manutenção, eu poderia estar criando um plano de manutenção e associar o cliente a esse plano ou mensalidade. O sistema iria então gerar todas as mensalidades que eu teria que cobrar desse cliente nos próximos N meses. Então isso é muito bacana para quem tem necessidade de gerenciamento financeiro de contratos de clientes. Aqui em vendas por ano, eu teria então também, dentro ainda do cadastro de clientes, teria uma visualização de todas as vendas realizadas para esse cliente no mês de setembro, de junho de 2014. Notem que ao clicar no mês e no ano, além de ele mostrar o total de itens vendidos, o valor total, ele mostra abaixo quais foram os produtos vendidos nesse mês, a quantidade e o valor total de cada um. À medida que eu clico em outro mês, muda-se essa informação. Do lado direito embaixo, vocês podem visualizar os pedidos ou notas emitidas que geraram essas informações nesse mês. Se eu der 2 cliques no pedido que está aqui selecionado, ele vai então abrir a tela de nota fiscal de saída, mostrando para mim então quais foram os itens vendidos nessa nota, né? Então, ressaltando que o sistema permite a você, de um ponto, interagir com diversos outros pontos. Em informações adicionais, eu teria alguns complementos com relação ao comércio, né? Por exemplo, cônjuge, referência comercial, tipos de endereço. E tem um detalhe aqui que é rota de entrega, ou seja, você poderia associar o cliente a uma rota de entrega. Quando você finalizasse a venda, o sistema então iria poder fazer um romaneio de entrega, né? Por exemplo, né? Na aba localizar, eu posso então localizar todos os meus clientes, filtrando por nome, código, nome de fantasia, endereço, inscrição estadual, CPF ou CNPJ, né? Então, como vocês podem perceber, a operação do sistema no Dominus Gestão é bem simples. Deixa eu fechar essa tela aqui. E agora iremos abordar um outro aspecto do sistema. Continuando com a apresentação, irei agora demonstrar o nosso cadastro de produtos. Vale ressaltar que só na parte de produtos e serviços eu tenho aqui tabelas de embalagens, departamentos, marcas, fabricantes, locais de estoque, ou seja, departamento, marca e fabricante, grupos, tudo isso se refere a subdivisões de estoque, de maneira a organizar corretamente seus cadastros, permitindo fazer avaliações de vendas e lucratividades, por exemplo, por grupo, por marca, ou departamento. Por exemplo, num supermercado nós temos o departamento bebidas, grupo cervejas, eu quero saber quais são as marcas que mais vendem nessa segmentação. Locais de estoque, eu poderia possibilitar a vocês, tem vários locais de estoque para o mesmo produto. Por exemplo, você tem um produto que tem na filial 1, 2 ou 3, ou no depósito, na área de vendas. Na tela de produtos, eu irei mostrar aqui. Só um pouquinho que está carregando, ok. Então nós temos um cadastro muito completo, né, onde você tem as principais informações, código interno, código de barra, tipo de mercadoria, né, onde você tem aqui, sei lá, revenda, matéria-prima, embalagem, produto em processo, enfim. Nome abreviado, que é o que sai em um cupom fiscal, por exemplo. Nome completo, as embalagens de entrada, de saída, no varejo, no atacado, fornecedor, marca, departamento, grupo. Um aspecto interessante aqui é toda a tributação dos itens no nosso sistema é feita através dos grupos, onde você pode associar um NCM, você pode configurar a tributação dos produtos desse grupo nos diversos estados do nosso país. Com isso, atendendo toda a legislação vigente aqui no Brasil. Vale ressaltar que o sistema é todo estruturado para atender as principais requisições fiscais, como geração de arquivos de SPED, de ICMS, de PIS e COFINS, se integra nos estados que ainda tem, se integra. É possível fazer integração com sistemas contábeis. A partir do momento que você configura um grupo, ele já replica essas informações em todos os produtos relacionados, ou seja, se eu alterasse uma regra tributária nesse grupo aqui, automaticamente todos esses itens aqui que estão relacionados ao grupo seriam atualizados sem a necessidade de entrar item por item. Deixa eu fechar aqui.
Voltando à nossa apresentação, poderia ter definido para esse produto aqui locais de estoque. Então, poderia ter o estoque da filial 1, 2 ou 3 aqui, visíveis. Na aba financeiro fiscal eu tenho aqui toda a parte de configuração tributária do produto, com as principais informações, regras tributárias por estado, CST de PIS, de COFINS na entrada, na saída, percentual de PIS, de COFINS, quebra, frete, IPI, valor unitário, percentual de importação, ou seja, tudo aquilo que é necessário para que você tenha possibilidade de fazer cálculos de precificação e lucratividade. O sistema contempla isso com ferramentas de cálculo de preço, onde você pode estabelecer lucratividade a partir de custo da empresa, parcela de contribuição do produto para que sejam pagas as despesas da empresa. Dentro do nosso sistema, com certeza você conseguirá estabelecer um markup de preços de modo a não ter prejuízo. Esse mesmo produto poderia então, na aba composição, ser derivado de uma composição. Então, para quem produz o item na sua empresa, por exemplo, eu tenho lá uma antena parabólica, né? Então, o produto antena parabólica, a composição é a haste, a parábola, receptor. Quando vendesse a antena, automaticamente ele daria baixa nos itens dessa composição, assim como também, por exemplo, um bolo de chocolate. Então eu colocaria o que vai para produzir 1 kg de bolo, automaticamente se eu vendesse 200 gramas do bolo de chocolate, o sistema daria baixa na matéria-prima relacionada a essas 200 gramas. Em dados adicionais eu posso relacionar uma imagem para esse produto, né? Ou tirar uma foto pela webcam. Vou pegar aqui uma imagem. Deixa eu clicar em modificar. Está aqui, poderia ser a imagem de um produto. Posso relacionar ainda quais são os códigos desse mesmo produto nos diversos fornecedores que eu tivesse aqui. A ideia é que o sistema permita a integração com o XML do fornecedor, ou seja, se o fornecedor lhe manda a nota fiscal por XML, o sistema já faz a importação desse XML, já pré-lançando a nota para que vocês tenham facilidades na entrada de mercadorias. Em vendas por ano, eu poderia ter com a visualização gráfica das vendas desse produto nos diversos meses. E em entradas e saídas, eu teria aqui uma visualização de toda a movimentação desse produto na minha empresa. Então, notem, como foi ressaltado em demonstrações anteriores, né, que o sistema, em uma tela só, já lhe fornece muita informação. Vou fechar aqui. Eu vou aqui para a parte de faturamento, onde eu tenho aqui o menu gestão de vendas, onde eu tenho nossa tela de venda do faturamento, por exemplo. Nessa tela é possível você realizar sua venda. O sistema calcula todos os impostos que são necessários hoje aqui no Brasil, né, para atender a legislação. Você pode, a partir dessa tela de faturamento aqui, fazer a geração do contas a receber, fazer a emissão do pedido, mandar o pedido por e-mail, já mandar gerar cupom fiscal, assim como também gerar a nota fiscal eletrônica. A partir dessa tela também eu posso visualizar os títulos gerados no contas a receber, clicando aqui nesse ícone de visualização. Ele mostra o título gerado a partir daquele pedido, assim como também os boletos. Poderia visualizar o boleto ou até mesmo solicitar ao sistema que enviasse esse boleto por e-mail. Aqui ele mostra que o boleto já foi enviado, não havendo essa necessidade. Em dados adicionais eu poderia colocar observações importantes relacionadas a esse pedido. Poderia estabelecer um endereço de entrega. No módulo de faturamento, gestão de vendas, gráficos e consultas, temos acesso aqui a algumas consultas bem interessantes na gestão de vendas. Por exemplo, vou em faturamento diário, ele traz automaticamente qual foi a venda no mês atual, mas eu vou pedir aqui um período anterior. Vou pedir do dia 1º de fevereiro de 2014 até o dia 28 de fevereiro de 2014.
Quando ele gerar o gráfico, ele mostra para mim então qual foi o faturamento naquele período. Dia a dia, no dia 3 do 2, 4 do 2, à medida que eu clico no dia, ele vai mostrando quais foram os vendedores que geraram esse faturamento para a empresa e quais foram os produtos vendidos por esses vendedores. Podemos ainda mudar o tipo de gráfico. Coluna 3D, angular. Então isso é muito interessante para que o responsável pela gestão de vendas saiba qual é o desempenho de sua equipe, né, ou da empresa no período solicitado. Temos informações também, por exemplo, com relação ao ranking de vendas por vendedor. Vou pedir o período também, do dia 1º de fevereiro de 2014 a 28 de fevereiro de 2014. Gerar. Tá aqui. Qual foi o desempenho dos meus vendedores? Então eu tenho a primeira colocada, a segunda, a terceira e assim por diante. O Domino Gestão possibilita vocês terem uma visualização completa do desempenho da equipe de vendas. Ainda no módulo de faturamentos do sistema, nós temos a opção Notas Fiscais, Manipulação de Notas Fiscais. Esta tela aqui permite o lançamento de qualquer tipo de nota fiscal, sejam elas de entrada ou saída, devolução. Temos aqui na parte superior os principais dados do cliente ou fornecedor, série, se está atrelado a algum pedido, a CFOP em cima dessa nota fiscal. Aqui embaixo temos os itens da nota fiscal, sendo que o sistema, conforme dito anteriormente, contempla todos os aspectos tributários, onde eu tenho aqui CFOP do item, CST, ele faz todos os cálculos que são necessários para a emissão correta ou lançamento correto de notas de entrada. É um dos poucos sistemas do Brasil que conseguem fazer a parte de importação, né, cálculos de nacionalização de produtos importados. Se eu pesquisar aqui, por exemplo, uma nota de importação, deixa eu ver aqui, trazer uma nota aqui para vocês, ele vai mostrar para mim então na parte de base de cálculo, na parte fiscal do produto, já os cálculos referentes à importação, por exemplo, Sescomex, Marinha Mercante, valor de armazenagem, capatazia. Na aba financeiro, eu posso definir os parcelamentos gerados tanto a receber quanto a pagar. A partir daqui poderia já mandar emitir a nota fiscal, não somente pelo módulo de vendas, como foi dito anteriormente, mas por aqui também é possível gerar uma nota fiscal e emitir essa nota fiscal. No caso desta nota, é uma nota de entrada, então o cliente ele emite a nota contra ele mesmo para que faça a nacionalização dos itens. Aqui mostra todos os cálculos referentes a essa nota de importação. Desta maneira, possibilitando a vocês lançarem qualquer tipo de nota no sistema. Ainda aqui posso também visualizar a nota e seus itens de maneira mais detalhada, por exemplo, clicando no botão formulário de itens, ele então traz os itens mostrando um a um todos os cálculos envolvidos para estes itens. Então podem ver, tem a base de cálculo, percentual de ICM, redução de base de cálculo, margem de substituição tributária, ICM da substituição, até chegar no total contábil do item. É possível também no módulo de faturamento, a parte de vendas, você fazer a geração de tabelas de preço. Então o sistema possibilita você gerar tabelas de preço que podem ser utilizadas
por um grupo de clientes, por uma família de clientes, por um cliente em específico. Posso fazer reajustes em tabelas, posso fazer manipulações individuais de itens em cada tabela. Na parte de integração, automação, eu posso estar gerando cargas para terminais de automação, por exemplo, para PDVs, para terminais de consulta, para balanças. Em financeiro eu tenho aqui a parte de manipulação de títulos, movimentações financeiras, histórico de pagamentos e recebimentos, onde eu posso estar visualizando tudo que eu tenho a receber ou a pagar no sistema. Por exemplo, eu vou colocar tudo que eu tenho no contas a receber em aberto. O sistema está processando. Eu poderia ter filtrado por um grupo de família, por um período, se eu quisesse. Então ele me trouxe tudo que eu tenho em aberto no contas a receber. Mas se eu quisesse, eu poderia então ter escolhido um cliente em específico. Vamos filtrar isso aqui. Pegar desse cliente, o cliente 378, consultar, está aqui. Se eu quisesse baixar esses títulos, eu poderia então selecionar os títulos que eu tenho interesse. Automaticamente ele vai somando os títulos selecionados. Se eu quisesse fazer a baixa simultânea dos mesmos, apenas escolheria o local financeiro, ou seja, para onde vão esses valores baixados, como que o cliente está me pagando, a data que eu quero que seja registrado esse pagamento e os dados do cheque, caso fosse um cheque só. Banco 237, agência, conta e o número do cheque. Vou clicar aqui em baixar títulos selecionados. O sistema então vai processar essa baixa, já quitando esses títulos e gerando toda a movimentação financeira dos mesmos, dentro dos meus locais financeiros. Nosso sistema trabalha com locais de movimentação financeira, ou seja, você pode ter vários locais, ou seja, contas, né? Então, pode ter um caixa geral, pode ter uma conta no Banco do Brasil, Banco Bradesco, ou seja, toda vez que você fizer um pagamento ou recebimento, o sistema então irá lhe perguntar para onde está indo aquele valor ou de onde está vindo o recurso para fazer aquele pagamento. Ainda no financeiro, posso visualizar recibos sobre pagamentos ou recebimentos, emissão de boletos por período, ou seja, eu posso verificar aqui vários clientes que estão em atraso e mandar emitir o boleto para todos eles. Em previsões do financeiro e fluxo de caixa, eu posso criar meus fluxos de caixa. Então, eu vou aqui em empresa, por exemplo, ele já me trouxe um que foi gerado aqui. Então, eu tenho um fluxo de caixa gerado no começo do ano. Eu tenho no mês de janeiro, fevereiro. À medida que eu vou clicando, então, no mês e ano, ele vai mostrando para mim todos os compromissos à direita que eu tenho para aquele mês. Então, eu tenho no dia 1º do 5, 2 do 5, ele vai mostrando o saldo anterior, mais o que tem a receber, menos o que tem a pagar. Se eu der 2 cliques naquele dia, por exemplo, 4 do 5, ele vai mostrar para mim então os compromissos que eu tenho, tanto a receber quanto a pagar naquele dia, permitindo que eu faça então a baixa total ou parcial daquele compromisso. No menu Controle Fiscal, o Dominus possui vários recursos que lhes permitem a conferência de tudo que é gerado na parte fiscal do sistema. Então, com relação às notas de entrada, documentos fiscais, notas de saída. Então, vou entrar aqui, por exemplo, em controle fiscal, consulta de notas PIS/COFINS. Então, ele me mostra aqui por empresa, eu quero dessa empresa. Eu posso pedir, então, ele vai filtrar a empresa, automaticamente todos os anos que houver movimentações, posso pedir 2014, 2013, ele vai filtrar para mim então todas as movimentações que houver em 2014. Notem que eu tenho aqui o mês e o ano. À medida que eu clico no mês e o ano, ele vai abaixo a relacionar quais são as notas que foram geradas naquele período ou foram lançadas. Se eu quiser visualizar uma nota, basta eu clicar então aqui no ícone de visualização. Ele mostra então
o documento que foi lançado dentro do sistema. A partir daqui, se eu quisesse, também poderia visualizar a parte financeira dessa nota, poderia emitir um espelho da nota. Então notem como a partir de um ponto do sistema vocês conseguem visualizar várias informações. Então está aqui, ó, uma cópia da DANF gerada, espelho de nota. Vou fechar aqui. Poderia filtrar ainda por CST de PIS ou CST de COFINS. Um outro módulo interessante que está aqui em controle fiscal é essa consulta de notas por CFOP. É o mesmo aspecto também. Vou à empresa, posso filtrar por ano, quero 2014. Ele me mostra então todas as CFOPs, todas as notas relacionadas por CFOP. Então eu tenho a 1202, 1252, 1253, 1303 e assim por diante. Ao clicar na CFOP, então ele diz assim, olha, no ano de 2014, de CFOP 5102, eu tive um valor total de IPI de 17.359 e um valor total de 1.586.000. À direita eu teria então o resumo por mês naquele ano. Então está aqui. Março de 2014. Qual foi o valor total contábil dessa CFOP na empresa? Abaixo aqui eu posso então visualizar as notas geradas. Clico no ícone de visualização, ele me abre a nota fiscal, permitindo que eu visualize tudo que foi gerado a partir do lançamento ou da venda, né, que originou aquela nota. Inclusive, visualizando o financeiro gerado. Temos ainda no menu controle fiscal, geração de arquivos para o SPED, geração do SPED que eu posso gerar tanto para o SPED de PIS e COFINS, quanto para o SPED de ICMS. Uma outra consulta interessante aqui é a visualização gráfica de notas por CFOP. Então, se você quiser visualizar, por exemplo, na sua empresa, como foi a movimentação de notas num determinado período, por CFOP eu posso fazer assim, ó, 1º/2 de 2014 a 28/2 de 2014. Que é do tipo de gráfico coluna. Então está aqui, ó, que teve naquele período de movimentação por CFOP, os resumos, dia a dia. E aqui o gráfico mostrando quais foram as CFOP geradas dentro da empresa, tanto de entrada quanto saída, logicamente. No menu relatórios, nós temos diversos relatórios dentro do sistema. A parte de estoque, faturamento financeiro, controle fiscal, relatórios gerenciais. Logicamente, relatório sempre são informações que visam atender às necessidades específicas do cliente, principalmente para a tomada de decisão. O Dominus possui diversos relatórios, mas sempre estamos abertos a sugestões de implementações nesse sentido. Então, o nosso cliente sempre fica à vontade para nos solicitar qualquer tipo de relatório. Todos os relatórios do sistema são exportáveis para Excel, para formato texto, para HTML, XML. Por exemplo, posso pegar aqui um relatório que é normal no sistema de gestão curva ABC. Então, vou pedir um determinado período aqui, a empresa, no dia 1º/2 de 2014 a 28/2 de 2014. Eu quero que ordene por valor, vou definir a faixa A como 20%, 30% na B, 50% na C, ou seja, definindo as minhas faixas de venda, né? O relatório vai ser gerado. Esse relatório atende aquele cálculo de Pareto, né, para quem conhece. Então eu tenho aqui no meu grupo A os principais itens. O primeiro colocado em vendas seria essa arte estatuária aqui, em valor, R$ 95.000, que representou 10,18% do total. Eliminar a classificação dos produtos da faixa A, sendo 65 itens, que corresponderam a aproximadamente 80% do faturamento da empresa. Na faixa B eu teria o grupo intermediário,
que representaria 30% do faturamento, no total de 114 itens. E na faixa C, teríamos aqui em torno de 170 itens, que representariam em torno de 10% da venda. Então, com esse tipo de relatório aqui, consegue lhes dar uma informação preciosa com relação ao que vale ou não a pena ter dentro do estoque, né? Temos vários relatórios, ou aqui na parte de vendas por vendedor, por exemplo. Também é útil para saber quais são os produtos vendidos por vendedor. Vamos gerar em PDF. Então está aqui. Esse vendedor nesse mês vendeu somente esse item. Vamos abaixo, aqui temos outro vendedor, mostrando para nós o vendedor, os produtos por ele vendido, a quantidade total, o valor total vendido, o quanto que esse item representou em relação ao total vendido pelo vendedor, até chegar aqui no total deste vendedor. Onde é que está? Está aqui, ó. Só esse vendedor vendeu em torno de 645 mil reais, que representou 66% do total de vendas da empresa. Poderíamos explorar bastante os relatórios, mas a intenção dessa apresentação foi apenas demonstrar alguns aspectos do Dominus. Eu agradeço em nome da empresa a atenção de todos e espero que possam visitar nosso site, né, solicitar uma demonstração nossa ou através de um representante. Está aqui o site dominusgestão.com. Temos aqui na área de contato os nossos telefones, é a nossa localização. Agradeço a todos, um bom dia.